Ô, Sérgio, o seu microfone está muito ruim, você tem um eco quando você fala. É meio estourado. Ele está bem alto, mas agora eu vou desligar que ele vai ficar bonzinho. Tá bom. Aí fica melhor. Tá, já está gravando, Cid. Ok, então já podemos começar, né? Já Podemos. tem 56 pessoas na sala. Então, vamos começar. E vamos começar com a introdução do palestrante. Vou seguir então o caminho normal aí, de falar um pouco sobre a formação do palestrante e sobre as atividades últimas. Então, inicialmente, eu quero dizer que realmente a ideia foi de começar bem esse ano, e por isso, então, convidamos o Luiz Davidovich, que é velho conhecido, que não é velho, que é antigo conhecido nosso, não é? De muitos e muitos anos. Hoje, quando eu fui olhar o currículo do Luiz para fazer a introdução, aí vi as datas, né? Então, essas datas estavam na minha cabeça, mas eu não tinha prestado muita atenção. Ou seja, eu e o Rios conhecemos o Luiz há 52 anos atrás. Eu não era nem nascido. Não, você era nascido, você estava lá, nós chegamos lá. Então, nós fomos colegas de turma assim, por um tempo muito curto, não foi? Sei lá, 2 meses, 3 meses. E isso foi em 1969. O Luiz terminou a graduação em Física na PUC em 1968. Ele começou, então, o mestrado na PUC em 69, mas, por razões muito sérias, ele foi forçado a sair do curso, a sair do país, e foi, então, para Rochester, onde ele fez o doutorado, concluiu o doutorado em 1975. A partir de Rochester, ele fez o pós-doutorado na Suíça, no ETH, ficou 2 anos lá no ETH, e em 1977 ele voltou para a PUC do Rio, foi contratado como professor assistente. Eu vou falar uma coisa aqui que não está escrito no currículo do Luiz, mas que alguns de nós sabemos, e eu espero que o Luiz não fique ofendido. Ele saiu do Brasil em 1969, da PUC, ele foi expulso pelo reitor da época, né, com base no artigo 477, que foi um artigo do AI-5, que motivou a cassação de pessoas. E em 1977, quando ele voltou, ele foi contratado como professor da PUC pelo mesmo reitor que botou ele para fora. Né? Eu já não lembro mais o nome daquele reitor. Mas isso é uma coisa muito interessante. Bom, mas então ele foi contratado em 1977, em 94 ele virou professor titular na UFRJ, porque houve, então, um fluxo de pessoas da PUC para a UFRJ, um fluxo de pessoas da física da PUC. Bom, de lá para cá, o Luiz teve uma vida científica muito ativa, ele viajou bastante, como visitante ou pesquisador, ele foi a vários países. Eu fiz uma relação aqui, mas a relação é muito grande, eu só vou ler alguns. Ele esteve na Alemanha, Universidade de Freiburg, no Weizmann, em Israel, da França, por muitas e muitas vezes, Universidade de Cambridge, na Inglaterra, Califórnia, Santa Bárbara, Max Planck e o Garching, na Alemanha. Talvez eu tenha perdido alguma desses locais. E, durante esse tempo, ele tem tido uma atividade científica bastante intensa. Né? Ele recebeu prêmios aí diversos, eu anotei alguns aqui. Agora, em 2020, ele foi indicado como Fellow do Instituto de Estudos Avançados da Universidade do Texas. Mas, anteriormente, ele já tinha sido indicado como Fellow da American Physical Society, Fellow da Optical Society, membro da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, membro da Academia Mundial de Ciências, APLAS, membro da Ordem Nacional do Mérito Científico, membro da Academia Brasileira de Ciências, e tem outros
distinções aí que é uma lista bastante grande. Bom, o Luiz recebeu o prêmio Álvaro Alberto de CNPq em 2010 e em 2001 ele recebeu o prêmio de Física da TUAS. Né? Bom, então, a partir de 2016, ele foi eleito presidente da ABC. Então, de 2016 a 2019, ele cumpriu o mandato. Em 2019, foi reeleito e vai nesse segundo mandato até 2022. E, mais recentemente, ou seja, em 2019, ele foi indicado secretário-geral da TUAS. Eu não sei onde é que ele arranja tempo para dar conta de tudo isso, mas, além disso, o Luiz continua trabalhando em pesquisa. Ele trabalha em ótica quântica, informação quântica. Ele é pesquisador do CNPq, portanto, ele mantém a regularidade de pesquisa aí durante todos esses anos e com todas essas atividades, né? Orientou vários estudantes de mestrado, de doutorado. Tem um número muito grande de citações lá no Google, tem 11.730 citações, como físico teórico, pelo que eu comparei e tal, esse é um número bastante grande. Né? Então, o Luiz é uma das pessoas que mais ativas na física brasileira, não só do ponto de vista puramente profissional de física mesmo, mas também pela atividade política que ele tem desempenhado ao longo de vários e vários anos. Então, eu acho que eu paro por aqui. Né? Essa introdução, então, dá uma visão mais ou menos geral das atividades do Luiz. Quando eu convidei para esse colóquio, ele perguntou se eu queria que ele falasse de física ou de política científica. E eu achei que, considerando as condições do momento, é muito importante que ele pudesse falar, então, da situação de política científica. Né? Então, já está na tela aí o nome do colóquio que ele vai apresentar, Brasil pós-Covid-19, Desafios para a Ciência e Inovação. Então é isso aí, Luiz, a palavra é sua, lhe agradeço muito por ter aceito aí o convite e vamos, então, escutá-lo. Okay. Muito obrigado, Cid, pela generosíssima apresentação. Quando eu saí da PUC, em 1969, o reitor era o padre Laércio. Laércio, exatamente. E foi o Laércio que me contratou de novo. Não, foi o padre McDowell, irmão do Samuel McDowell. Isso. Foi ele, é isso mesmo. Mas o Laércio continuava lá em 77, né? Não, houve uma troca lá, e, enfim, foi o McDowell, e até ele pediu para o Nissim que o Nissim tomasse conta de mim, que eu não voltasse para lá, né? Se encarregasse disso, né? Mas foi isso, né? Enfim. Mas agradeço muito a apresentação, e é sempre para mim um prazer, viu, dar o colóquio aqui no Departamento de Física de Recife, e um prazer que, evidentemente, é muito maior quando ele não é virtual. Né? Quando eu estou presente aí e posso ter contato com os amigos e tomar um chopp depois do colóquio, né? Quando não tem que correr para o aeroporto, né? Eventualmente ficar até o dia seguinte aí. Mas, enfim, é uma pena. Eu estou dizendo isso tudo para vocês saberem que isso aqui é o seguinte, quando acabar a pandemia, eu também estou disposto, viu, a dar um colóquio aí, tá bom? Ah, tá bom. Mas aí com direito a chopp, etc., papo, né? Porque eu estou sentindo muita falta. Eu acho que todos nós, né? Faz falta, né? Esse isolamento social faz falta estar com os amigos, conversar em torno de uma mesa de bar, na casa de um, de outro, né? Então, isso é um peso aí desse momento. E tem um outro peso também, e eu prometo que no colóquio eu não vou ficar falando mais de pesos, mas que é esse imenso número de mortos no Brasil pelo efeito da Covid-19. Então, ontem atingimos 200 mil mortos, né? Isso é trágico, né? E não é necessário, quer dizer, isso aqui não podia ter sido diferente, ia morrer muita gente, mas podia ter sido diferente. Então, nós estamos vendo aí uma briga difícil, que é uma briga pela ciência, né? Uma briga contra ideias anti-ciência, que se manifesta das mais variadas maneiras,
e isso coloca uma carga grande sobre nós. E aqui eu quero apenas lembrar dois colegas de vocês, meus também, né, que se foram por causa da Covid-19, Francisco Brades e Fittipaldi, né? Então, são perdas que nós tivemos, né, como comunidade científica no Brasil. Então, é muito triste essa situação e que exige, eu acho, de todos nós, especialmente das instituições, SBPC, Academia Brasileira de Ciências e outras, né, uma posição firme, realmente, para denunciar as atitudes anti-ciência, né, para esclarecer a população, né, até de coisas básicas, como, por exemplo, que você tem que usar máscara, não é só para se proteger, é para proteger os outros também, né, e que a vacinação em massa é importante para parar o vírus, senão ele não para, senão ele continua por aí, né. Então, são questões muito básicas que estão sendo, enfim, discutidas, que estão sendo ditas para a sociedade em geral de forma equivocada, né, pelas mais altas autoridades do país, e eu só tenho a lamentar que isso esteja sendo feito assim. Mas eu queria falar, então, para vocês da pós-Covid-19, o Brasil pós-Covid-19, os desafios para a ciência e para a inovação. Eu não sei se já chegou aí, o slide chegou aí? Estão vendo o slide? Chegou. Tá bom, então vamos lá. Sim. Então, eu gosto de começar essas análises mostrando que, de fato, a ciência no Brasil já fez muita coisa. E fez muita coisa num intervalo de tempo muito curto, se comparado ao que ocorreu em outros países. É bom lembrar que as primeiras universidades brasileiras surgiram apenas no início do século XX. Segundo o livro Guinness de Records, a primeira universidade brasileira foi a Universidade Federal do Amazonas, que surgiu em 1909. Ela reuniu um conjunto de escolas que estavam presentes e aí fizeram uma administração única, virou a Universidade Federal do Amazonas. Depois teve a Universidade do Paraná, em 1912, a Universidade do Rio de Janeiro, em 1920, e a Universidade de São Paulo, em 1934. Comparem essas datas com a data de fundação da Universidade de Bolonha, em 1088, da Universidade de São Marcos, em Lima, 1551, e ela ainda está lá, ainda existe a Universidade de São Marcos, em Lima. Com a Universidade de Córdoba, na Argentina, 1613, com a Universidade de Harvard, 1636. Então, viemos muito depois dessas outras universidades, e claro que isso se deveu a um estilo de colonização que foi típico da coroa portuguesa, né? Uma colonização que queria tirar do Brasil matérias-primas, né? Ouro, né? Diamantes, enfim, e para isso era muito importante que a população não tivesse uma ambição, né, de ler, né, de aprender. Até a imprensa era proibida no Brasil na época da colônia, e a situação só começou a melhorar graças a Napoleão Bonaparte, que invadiu a Península Ibérica, ameaçou a coroa portuguesa, então eles tiveram que vir para o Brasil em 1808. E a partir daí começou muita coisa no Brasil, né? Porque eles precisavam de uma faculdade de medicina, né? Precisavam de direito, precisavam de imprensa, enfim. Aí começou a ter algo diferente. Foi mais ou menos na época da criação dessas primeiras universidades que foi criada a Sociedade Brasileira de Ciências, que depois mudou de nome para Academia Brasileira de Ciências. E esses foram alguns dos fundadores da ABC. O Henrique Morizzi foi o primeiro presidente, ele participou da famosa expedição no Ceará, né, ligada à eclipse do Sol e à comprovação de uma previsão da teoria da relatividade generalizada de Einstein. E à direita você vê o Juliano Moreira, que foi, de maneira emocionante, homenageado há 2 dias atrás pela Google, que botou um doodle. Eu não sabia o que era doodle. Doodle é uma daquelas caricaturas que tem no Google, você clica no doodle e aí aparecem várias publicações relativas àquela pessoa. E o doodle era uma caricatura do Juliano Moreira, um notável psiquiatra, notável cientista brasileiro, revolucionou a psiquiatria no país, trazendo os estudos de Freud, né, e uma liberalização nos asilos, tirando as grades das janelas, tirando as camisas de força. Enfim, um vídeo sobre o Juliano Moreira vocês podem ver no portal da Academia Brasileira de Ciências. É um desenho animado
mostrando a história do Juliano Moreira, que foi muito interessante. Comparem a data de criação da Academia Brasileira de Ciências, 3 de maio de 1916, com a data de fundação da Academia de Ciências da França, 1666, e da National Academy of Science, nos Estados Unidos, 1863. É óbvio que viemos muito mais tarde. No entanto, o que a ciência brasileira conquistou nesse pouco tempo foi impressionante. Os primórdios da agricultura brasileira, que de fato representa hoje em dia um peso fantástico na nossa balança comercial, veio daí. Veio do Instituto Agronômico de Campinas, em 1887, fundado em 1887. Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, fundada em 1901. Escola de Agricultura e Veterinária de Viçosa, que depois se transformou em Universidade Federal de Viçosa, fundada em 1922. Então, a partir daí, começou a se formar profissionais qualificados nessa área. O Instituto Agronômico de Campinas foi criado para resolver problemas do cafeeiro paulista. Eu acho que o pessoal, na época, nem imaginaria, né, que desse Instituto Agronômico, da Escola de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade Federal de Viçosa, muitos anos depois, ia surgir a Embrapa. E a Embrapa não teria sido possível sem essa política consistente de formação de pessoal. Então, isso é uma ideia que vem da história recente do nosso país, e que nós temos que ter em mente, né? Até para mostrar para os parlamentares, para o pessoal que está no executivo, né, como é importante uma política consistente que dure décadas, uma política de Estado e não uma política de governo. Então, a Embrapa hoje é uma entidade fantástica. Esse mapa mostra a presença da Embrapa, especialmente na zona tropical, né? Foi fundada em 1972, está presente hoje em dia em vários países do mundo e presente assim, com força, né? Transferindo tecnologia para a África, ensinando a eles a fazer uma agricultura que nós já temos experiência dela aqui no Brasil, até porque o cerrado brasileiro é muito parecido com a savana africana, né? E em outros lugares também. Então, a Embrapa está presente no treinamento, na assistência técnica, na consultoria, né? E veio daí, né? Isso é o que a gente chama de poder suave, em inglês, soft power, né? E que hoje em dia é um poder muito mais forte do que tanques e mísseis. Basta ver a guerra que se trava hoje em dia entre os Estados Unidos e a China em torno do 5G. Essa é a guerra do mundo contemporâneo. Claro que tem outras guerrinhas também, né? Mas a guerra mais importante, a guerra principal, é a guerra do conhecimento, a guerra da tecnologia, a guerra da inovação. E a Embrapa tem feito um trabalho espetacular nesse sentido. Esse gráfico mostra o papel do agronegócio na balança comercial brasileira. Vocês veem essa curva laranja e que dá o total, né, da balança comercial, e as faixas azuis escuras que mostram o papel do agronegócio, né? As faixas cinzas claras se referem a outros setores, e nós vamos falar sobre esses outros setores daqui a pouco. Mas vejam como é que a agricultura, o agronegócio em geral, tem um papel muito importante na balança comercial do Brasil. Em 16 anos, gerou um superávit comercial de quase 550 bilhões de dólares. Agora, é importante ressaltar que teve uma mulher cientista que está na raiz desse superávit comercial. O nome dela foi Joana Dobereiner. Ela foi vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências e no seu laboratório, que ficava no estado do Rio de Janeiro, na Embrapa do Rio de Janeiro, mas também em contato com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, descobriu um método de implantação de nitrogênio no solo usando bactérias. Graças a esse método, a produtividade da soja no Brasil foi aumentada por pelo menos 4 vezes. Ou seja, na mesma extensão de terra, você produz 4 vezes mais soja. Em alguns lugares, chega a 7 vezes esse aumento de produtividade. E, mais ainda, graças ao trabalho dela, o Brasil pôde reduzir muito a importação de adubo nitrogenado, né? Porque as bactérias implantam nitrogênio no solo. Isso representa uma economia anual de bilhões de dólares para o Brasil. De fato, a Embrapa é um exemplo fantástico. O cálculo é que cada real aplicado investido em pesquisa e desenvolvimento da Embrapa gera 12 reais de volta.
é uma relação difícil de encontrar no resto do mundo. Então, esse foi um efeito de quê? Daqueles institutos criados no final do século XIX, início do século XX. Mesma coisa para a saúde. No final do século XIX, início do século XX, foram criados o Instituto Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan. Estão nas manchetes dos jornais hoje em dia, por causa das vacinas contra a Covid-19. Mas começou lá. Formaram um pessoal gabaritado, né, a ponto de capacitar o país e formar um programa nacional de imunização que é talvez considerado o melhor do mundo. É um programa que vacina que tem 300 milhões de doses por ano. É fantástico esse programa. Tem sido aplicado para várias doenças. Então, eu posso dizer, é importante dizer isso nesse momento, que o Brasil está capacitado para fazer uma inovação em massa. O problema é que tem gente atrapalhando isso, né? Mas capacidade e conhecimento nós temos para fazer. Agora, começou lá. Começou em 1901. E olhem o que existe agora, o papel da Fiocruz no mundo. É fantástico isso. É cooperação técnica com vários países do hemisfério sul, do hemisfério norte, uma instituição fundada em 1900. Então, esse é o efeito de políticas de longo prazo. É um efeito que está ficando muito evidente atualmente por causa da pandemia. Eu acho que o nome Fiocruz está nas cabeças hoje em dia. E mais que isso, o nome SUS, a sigla SUS, está na cabeça dos brasileiros. O Sistema Único de Saúde foi criado pelos constituintes de 1988. E lá consta essa frase magnífica: saúde como direito de todos e dever do Estado. Se não fosse o SUS, o número de mortes no Brasil seria muito maior. A situação das populações fragilizadas, que é muito grave no momento, seria ainda pior. Então, o SUS, que foi moldado de acordo com o sistema inglês de saúde, representa um sistema fantástico e poderia fazer muito mais se não fossem os cortes orçamentários que o SUS sofreu nos últimos anos. Essa é uma briga que nós temos que fazer nas nossas universidades, nas nossas instituições, reforçar o SUS, né? Foi uma grande invenção e é extremamente necessário num país, especialmente num país desigual como o nosso. Mas muita coisa a mais se fez, além desses dois exemplos que eu mencionei. Então, temos nesse quadro apenas um exemplo de várias contribuições da ciência para o Brasil. Aqui no canto esquerdo, temos a Embraco, Empresa Brasileira de Compressores, que se transformou na maior empresa de compressores do mundo. Eu já fiz essa pegadinha há alguns anos atrás com uma pessoa do Ministério da Economia, são sempre eles, né? Então, disse assim para ele, numa reunião da USP, em que ele estava lá, enfim, não é muito comum, um cara arrogante, assim, achando que sabia tudo, então eu disse para ele, você claramente sabe qual é a maior empresa de compressores do mundo. Ele não sabia, né? A Embraco foi vendida há cerca de 10 anos atrás para o Whirlpool, que, no entanto, mudou seu laboratório mundial de compressores para Santa Catarina. A Embraco foi construída graças à cooperação entre o Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina, né, e foram eles que criaram essa empresa. E foram eles que formaram o pessoal capacitado para trabalhar nessa área. Por isso que a Whirlpool moveu seu laboratório para lá. A WEG é outro exemplo, né, empresa com protagonismo internacional na área de equipamento elétrico, muito importante também, que envolveu forte colaboração com universidades e institutos de pesquisa no Brasil. Natura, um protagonismo internacional, concorrente da L'Oréal, né? Tem colaboração com vários laboratórios do Brasil, tem insumos vindos da Amazônia, né? E está presente internacionalmente. Já falei da soja, da Embrapa, né? Produto da ciência brasileira, ProAntar, é o Programa Antártico Brasileiro, importante até do ponto de vista estratégico, porque o Brasil não poderia estar na Antártica se não fizesse pesquisa lá. Essa é uma condição internacional. Então, o ProAntar garante a presença brasileira naquele continente. O enriquecimento de urânio na Marinha, isso aí fica no interior de São Paulo, e é fantástico, é emocionante, né? É um exemplo da inovação movida pela proibição. Equipamentos desse tipo não podem ser importados por razões de segurança nacional dos outros países. Então, esse centro foi construído pela Marinha Brasileira, são ultracentrifugadores, a parede deles é de fibra de carbono, tem que ser muito resistente,
Tentaram comprar fibra de carbono dos Estados Unidos, impossível, porque fibra de carbono pode ser usada para mísseis também. Outros países, impossível, fizeram uma fábrica de fibra de carbono lá no Centro de Pesquisas de Iperó, no interior de São Paulo. Então, é um exemplo da resiliência e da força da ciência brasileira. Zika, evidentemente, lembramos bem do que ocorreu, né? Foi um diagnóstico fantástico feito aqui no Brasil, relação entre Zika e microencefalia. Pré-sal, há pouco tempo atrás, algumas pessoas, os de sempre, diziam que não ia dar certo. Diziam que era um investimento muito vultoso, que não ia compensar, que era muito arriscado. Hoje em dia, o petróleo do pré-sal representa mais de 50% da produção brasileira. Navio Vital de Oliveira, o Sérgio Rezende se lembra bem disso, né, Sérgio? O Ministério de Ciência e Tecnologia, quando o Sérgio era ministro, teve uma forte atuação nesse sentido. Era um navio de pesquisas da Marinha, utilizado por cientistas brasileiros. Não precisa ser da Marinha para utilizar esse navio, que faz pesquisas sobre o mar. Terminais bancários, força da ciência da computação no Brasil. Energia de biomassa, também muito presente na economia brasileira, no programa do etanol. Aviões da Embraer, que também não teriam aparecido se não fosse a fundação do ITA, lá atrás, né? Foi possível depois criar a Embraer. Baterias Moura, que é no Recife, vocês conhecem bem, né? Teve uma contribuição fantástica da Universidade Federal de Pernambuco, especialmente no setor de química, né? Laboratório Nacional de Louis Singleton, não preciso falar com vocês da física, vocês conhecem bem, interage com várias indústrias brasileiras, e sobre a Amazônia eu vou falar mais daqui a pouco. Já tem uma contribuição importante da ciência brasileira em relação à Amazônia, mas pode ter muito mais. Além disso, tivemos infraestruturas para colaboração internacional, já falei do Sirius, tem a Torre Ato, lá na Amazônia, temos o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que colabora com outros países, em especial com a China, na construção de satélites, e que monitora de maneira extremamente competente o que está ocorrendo no território brasileiro, em particular o desmatamento da Amazônia e de outros biomas. Tivemos também um desenvolvimento fortíssimo na área de ciência básica, que permite a participação do Brasil em grandes cooperações internacionais, no CERN, no Fermilab, na astronomia, e o Brasil ganhou uma medalha Fields, né, do Arthur Ávila, e que é consequência também de um esforço de longo prazo, lá no INPA. O INPA é um exemplo de instituição que teve sempre essa exigência de qualidade. Na fundação do ITA, tinha 3 matemáticos envolvidos, né? O Sérgio vai me ajudar também nisso, tinha o Leopoldo Narbi, o Elon, e tinha tinha o outro que eu vou... Manfredo, pronto. Fui esquecer logo do Manfredo, não é possível. Bom, e o Manfredo, né? Então foi o governo, na época, queria impor a eles um outro matemático, dizendo, não, é muito importante que essa pessoa entre nessa instituição. Então, eles disseram o seguinte, olha, se ele entrar, nós saímos. Não entrou, né? Então, desde o início, houve um esforço grande para ter essa qualidade e ter uma escolha de pesquisadores independente, uma autonomia nessa escolha, independente do governo. Hoje em dia, a ciência básica está ultra ligada, aplicada, sempre esteve, mas agora intervalos de tempo entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada se reduziu, e aqui no Brasil também temos vários exemplos fantásticos disso, né? Aparelhos de ressonância magnética de alta frequência, fazendo pesquisa do cérebro, uma produção de nanotubos de carbono, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Adicionando, em particular, nanotubos de carbono a cimento para fortalecer o cimento e outras aplicações. Os fantásticos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, né? Estou mostrando aí uma foto do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Informação Quântica, um laboratório de ótica, né? E há vários fantásticos aí em Recife. Enfim, foi possível construir uma base de ciência muito forte no país. E vocês veem que para construir isso é preciso décadas, né? Para ter a possibilidade de formar institutos nacionais de ciência e tecnologia. E o Sérgio teve um papel fantástico nisso aí, né? É preciso ter essa base, não se faz isso de um momento para outro. O INCT congrega cientistas que estão por aí, mas que foram formados ao longo de décadas. E, claro, incentivou muita gente jovem a entrar em novas áreas. Eu sei que foi assim no INCT de Informação Quântica. Então, veja, vai da agrária
a humanas e sociais. Então, ecologia e meio ambiente é um sistema fantástico que, no entanto, está ameaçado hoje em dia. Está ameaçado pela falta de recursos adequados para a sua sustentação. Então, estamos convivendo com uma pesquisa que está sendo bancada com poucos recursos. Estamos com laboratórios fora do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem recursos e a FAPESP, graças à mobilização da comunidade científica de São Paulo e nacional, né, está mantida lá. Acabou de ter um decreto do governador completando o orçamento da FAPESP de acordo com o que diz a Constituição do Estado. Então, tirando São Paulo, nos outros laboratórios nós estamos vendo frequentemente equipamentos obsoletos. Então, é preciso ter recursos para garantir a continuidade das pesquisas de qualidade nesses lugares. Então, isso é parte do drama que enfrentamos no Brasil. Mas é bom ver o que foi feito até agora de extraordinário nesse país pela ciência brasileira. Então, a pergunta que se coloca nesse momento é quais os desafios para o futuro. O que fazer a partir de agora? Como aproveitar essa base científica que foi desenvolvida no país? Quando a gente fala isso com o governo, muitas vezes, eu tenho experiências recentes nisso aí, eles perguntam, é preciso fazer um projeto? Onde é que nós vamos aplicar? Quais são as prioridades? Está tudo escrito, gente. Está tudo feito. E o que a gente pode dizer é que, nesse momento, se colocam novos desafios, por causa da pandemia, por causa dos ensinamentos que vieram com a pandemia. Vejam que, no pós-guerra, a explosão da bomba nuclear em Hiroshima e Nagasaki levou vários países a acordarem para a importância da ciência. Não é à toa que a National Science Foundation foi fundada nos Estados Unidos em 1950 e que o CNPq e a CAPES foram fundados no Brasil em 1951. O fundador do CNPq foi o almirante Álvaro Alberto, que representou o Brasil na Comissão de Energia Nuclear da ONU. E lá, aliás, lutou contra um projeto dos norte-americanos que queria internacionalizar o urânio. Então, ele conseguiu vencer essa batalha, né, e virou, então, presidente, depois que voltou ao Brasil, presidente do CNPq, foi presidente da Academia Brasileira de Ciências em 2 gestões descontínuas, né, e depois fundou a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, foi um entendimento que veio depois de uma tragédia, né, depois da tragédia da bomba nuclear. Hoje em dia, temos outra tragédia, que é a Covid-19. Então, cabe a pergunta, né, qual o ensinamento que vem dessa pandemia? Qual o conhecimento que nós podemos extrair dela? Não é só conhecimento sobre a vacina, sobre como funciona a Covid-19. É um conhecimento sobre a civilização humana, sobre as direções que essa civilização tem tomado e que deveria retomar ou tomar de maneira diferente. Então, cabe então essa pergunta, e nesse colóquio eu vou adiantar algumas considerações relativos a essa pergunta. Agora, já há várias propostas que estão publicadas. A Academia Brasileira de Ciências tem várias publicações sobre vários temas relevantes para o país. E todas essas publicações estão disponíveis no portal da ABC. Desde reforma da educação superior, né, ensino de ciência e educação básica, a Amazônia, em 2008, teve um papel muito importante, influenciou governadores da Amazônia com as propostas que tinha, propostas de absorção de pesquisadores na região, doenças negligenciadas, recursos hídricos, aprendizagem infantil, foi em 2011, um livro que teve uma contribuição do Heckman, Prêmio Nobel de Economia dos Estados Unidos. Um documento muito importante, mostrando a relevância da aprendizagem infantil antes da escola. O Código Florestal, enfim, recursos de medicina transnacional, recursos minerais no Brasil e outros mais recentes. Repensar a educação superior no Brasil, uma análise da educação superior que contou com uma equipe formidável. Basta eu mencionar um dos nomes dessa equipe, para vocês verem a qualidade dela, Sérgio Rezende, tá certo? Vários nomes importantes da educação superior no Brasil participaram dessa publicação. Desafios da educação técnico-científica do ensino médio, e esse volume que me surpreendeu. Foi uma ideia que nós tivemos, eu me lembro até que essa ideia foi motivada, não sei se o Sérgio se lembra, mas ela foi motivada, Sérgio, por um comentário seu, dizendo que a Academia Brasileira de Ciências devia trabalhar num projeto nacional para o país. E eu captei aquilo,
e foi em função disso que foi lançado esse livro, né? Esse livro, nós pedimos adesões de pessoas para trabalharem nele pela internet, pela página da ABC, convidamos membros da academia e outros fora da academia. Olha, cerca de 180 cientistas participaram da confecção desse volume, que é um volume não disciplinar. Ele fala do cérebro, ele fala dos ecossistemas, ele fala da pesquisa básica, ele fala da inovação, né? Ele fala da Amazônia, né? Fala do mar, né? Então, 180 cientistas que trabalharam de graça nesse volume, Projeto de Ciência para o Brasil. Depois disso, uma jornalista trabalhou na redação, de modo que a redação ficasse bastante acessível a quem não é cientista, né? É um livro cheio de ilustrações, recomendo a leitura, né? Porque ele fala do estado da arte, da ciência em várias áreas e tem recomendações de política científica. Então, está aí a receita do bolo. Está aí a receita do bolo para o país. Mas, mais que isso é da academia. Tivemos outras receitas fantásticas, né? E, de novo, estou super citando o Sérgio Rezende, mas ele merece, né? Tivemos a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável, em 2010. Dela resultou o Livro Azul, da 4ª Conferência Nacional. De novo, teve uma comissão de redação com representantes de várias áreas. A própria Conferência Nacional teve representação de praticamente todos os setores da sociedade brasileira. Tinha governo, tinha academia, tinha indústria, tinha agronegócio, tinha sindicatos, né? Tinha movimentos sociais. Foi, enfim, um movimento fantástico. Em Brasília, nos 3 dias da 4ª Conferência Nacional, nós tínhamos quase 5.000 pessoas, tinha várias outras acompanhando pela internet, tivemos reuniões regionais antes, enfim, milhares de pessoas participaram disso. Está lá a receita do bolo. Está lá. Licença, Luiz. Luiz, licença para o esclarecimento. Sim. O coordenador científico da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia foi o próprio Luiz Davidovich, que também foi o coordenador do Livro Azul. Então, o Luiz é muito modesto, ele está mandando as coisas para mim, mas, na verdade, ele foi fundamental nisso, e foi muito importante a participação dele, porque com isso ele ganhou uma certa motivação a mais para aceitar esse desafio de ser presidente da Academia Brasileira de Ciências. Sérgio, bom, obrigado, mas a minha esposa não pensa da mesma forma, não, viu? A Solange, mas tudo bem. Sobre esse novo desafio, sobretudo, nesses tempos difíceis, né? Porque a barra está pesada, mas tudo bem. Eu acho que para mim foi um prazer participar da Conferência Nacional, foi uma experiência fantástica, né? E foi uma honra também ter sido escolhido por você, Sérgio, como coordenador dessa 4ª Conferência. Mas a 4ª Conferência deu ensejo, motivou a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação para o período 2016 de 2022. Bom, nós estamos em 2020, portanto, dentro desse período da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, dá vontade de dizer assim, alô, ministro, presidente, né? Está aí a estratégia, né? Vamos aplicar isso, né? Vamos colocar recursos também para que isso seja realizado, né? Então, temos a receita do bolo, temos várias propostas importantes de políticas públicas. O que falta? O que falta é dar a prioridade necessária para essa área, mas eu vou falar com isso mais em detalhe depois. Então, dessa coleção de publicações, saem várias propostas. Eu não vou relatar todas, não teria tempo para isso aqui, mas vou falar de algumas que considero muito relevantes. Um capítulo inteiro do Livro Azul foi dedicado à Amazônia. Ele poderia, de fato, outros biomas são também abordados. E temos vários biomas que representam uma riqueza fantástica para o Brasil. Temos o Cerrado, temos o Semiárido, o Pantanal, a Serra do Mar, os Pampas. É uma riqueza fantástica. A Amazônia, em particular, a Amazônia Legal, representa 59% do território nacional. Já se falou muito sobre a Amazônia. O que se fala, e com razão, é que a destruição da Amazônia que nós estamos presenciando, e nesse último ano, mais ainda do que nunca, ela contribui para mudar o clima. E é fácil entender a razão.
tem uma corrente de ar que passa pela Amazônia e vai na direção do sudeste do país. Essa corrente do ar recolhe umidade da Amazônia e passa a ser chamada folcloricamente de rio voador. São os rios voadores que passam pela Amazônia e que despejam a sua água no sudeste do Brasil. São importantes, portanto, para a agricultura e para a pecuária no sudeste do Brasil. Veja a sua ironia, né? A pecuária, às vezes, nessa região, prejudica a agricultura, especialmente no sudeste do país, né? Então, certamente muda o clima no Brasil, né? Provoca seca no sudeste, mas muda o clima mundialmente, o que explica o interesse mundial em preservar a Amazônia. Mas tem muito mais que isso. Se nós olharmos o que aconteceu com a Covid-19, também com outras epidemias, nós vemos que o desmatamento e o avanço da chamada civilização urbana, civilização entre aspas, né, faz com que animais silvestres abandonem a floresta. Isso aconteceu na China. Morcegos que saem da floresta, ou então outros animais, como o pangolim, né, que sai da floresta e é comido pela população e infecta a população. Na Malásia, houve uma grande epidemia que foi provocada também por morcegos que saíram da floresta, iam comer frutas nos pomares de sítios onde se criavam porcos, suínos, né? Os suínos comiam os restos das frutas deixados pelos morcegos e contraíam a doença. As pessoas comiam os suínos e ficavam doentes. Foi um cientista lá na Malásia que reparou que tinha uma fração da população que não ficava doente, eram os muçulmanos. Aí ele sacou, bom, os muçulmanos não comem porcos. Então deve ser isso. Conseguiu uma amostra do vírus, foi para os Estados Unidos fazer um teste, viu que esse vírus era diferente de qualquer outro conhecido, se comunicou ainda dos Estados Unidos com as autoridades da Malásia e deu a sugestão que foi implementada, né? Liquidaram milhões de suínos da Malásia. Foi essa a solução encontrada. Essa descrição vocês podem encontrar num artigo muito bacana do João Moreira Salles, na revista Piauí. Não sei se foi no número de dezembro ou no número de novembro. Tá bom? Então, fantástico, ele descreve essa situação. Então, destruir a Amazônia, destruir biomas, pode ser a origem, a destruição disso pode ser a origem de novas pandemias, que afetem não só o país, como o mundo. O fantástico virologista Pedro Vasconcelos, que trabalha lá em Belém, já identificou mais de 200 novos vírus na Amazônia. Estão lá, no seu ecossistema. Não se sabe qual é o efeito deles sobre os seres humanos. Acredita-se que talvez algumas dezenas, né, possam atacar os seres humanos, através de pequenas mutações que sofram. O que isso pode causar, ninguém sabe. Então, essa é a segunda razão para temer o desmatamento da Amazônia. Primeiro, clima. Segundo, dar origem a novas pandemias. E temos uma terceira razão. Ao desmatar a Amazônia e outros biomas, como o Pantanal, com o incêndio que vimos recentemente, nós estamos dando um tiro do pé na economia brasileira. Nós estamos destruindo uma fantástica riqueza brasileira, que é a riqueza da biodiversidade. Isso se aplica também à Amazônia Azul, mas lá o que prejudica muito é a poluição do mar, né, que acaba também prejudicando a biodiversidade. Nós vimos isso recentemente, no ano passado, com as manchas de óleo no litoral brasileiro, que atacaram os corais do litoral brasileiro e que causaram um sério prejuízo ecológico. Então, olhando para a Amazônia, se nós olharmos, por exemplo, para o açaí, esses dados eu peguei do Carlos Nobre, que tem feito palestras fantásticas sobre isso. A exploração do açaí, que é uma exploração que não envolve uma alta tecnologia, é a fabricação da polpa do açaí. Essa polpa é exportada principalmente para os Estados Unidos, que agrega valor à polpa. Eles produzem perfumes, remédios, óleos, né, a partir daí. Mas nós exportamos a polpa do açaí. Só a exportação da polpa traz mais de $1 bilhão de retorno por ano para a região. São 250 mil toneladas de polpa produzidas por ano e 300 mil pessoas empregadas. É interessante comparar a cultura do açaí com a cultura da soja no estado do Pará. Esse é o slide do Carlos Nobre. E é especialmente interessante ver o valor por hectare de retorno
da cultura do açaí e da soja. Em laranja, vocês têm a cultura da soja. À esquerda, o valor da produção em milhares de reais. À direita, a área cultivada. Então, vocês veem que, ao longo dos anos, a cultura da soja aumenta cada vez mais a área cultivada, né? Enquanto a cultura do açaí aumenta bem menos a área cultivada. Tem um aumento aqui, mas não se compara ao aumento da área cultivada de soja. O valor, o retorno do açaí por hectare de área cultivada é 6.711 dólares por hectare. Da soja é 819 dólares por hectare. A relação entre eles, em termos de valor por hectare, é 8-1. Não é 7-1, como foi no jogo de futebol, é 8-1. Né? Então, o açaí, além de trazer retorno para a região, ele desvasta menos. Ele requer menos terra para trazer muito mais riqueza para a região. Mas há um outro aspecto da biodiversidade que pode trazer riqueza ainda maior para o país. E esse é o exemplo. Tem muitos outros. Lá na Amazônia, existe uma planta que dá um fruto amarelo. O nome da planta é Endopleura uxi. Lá chama essa fruta de uxi amarelo. Do fruto e do caule da planta extrai-se uma substância chamada bergenina. A fórmula química dela está aqui. Veja que não é uma fórmula muito complicada, o que significa que ela pode ser sintetizada, se você ver como é que ela é formada, né? Isolar a substância e sintetizar. Pois bem, essa substância está sendo vendida no Brasil pelo laboratório Merck, purificada a mais que 95%, por R$ 1.274 o miligrama. Está aqui, isso eu peguei ontem na internet. Você vê, previsão de entrega 5 de fevereiro de 2021. R$ 1.274 o miligrama. Fui ontem na internet ver o valor do ouro. 1 grama de ouro estava valendo R$ 328,57. Divida um pelo outro, né? A bergenina vale por peso 3.900 vezes mais que o ouro. Então, destruir a Amazônia é destruir uma imensa riqueza brasileira. Não é só afetar o clima, não é só poder dar origem a novas pandemias. É um tiro no pé. Já se disse, né, que o incêndio do Pantanal Mato-Grossense ou da Amazônia pode ser comparado ao incêndio da Biblioteca de Alexandria. Lá foram milhares de livros queimados. Aqui foram queimados os livros inscritos na nossa biodiversidade. E a grande maioria desses livros ainda não foram lidos. Calcula-se que nós conheçamos apenas 5% da nossa biodiversidade. É um crime de lesa pátria. E é preciso ver quem são os criminosos. Quem é que está fazendo isso com o país? Quem é que está exterminando essa riqueza do país? Mas o país vive também de outras coisas. Epa, foi muito adiante isso. O país vive de outras coisas, vive de carne. Né? Carne que devasta também esses biomas. Tudo bem, a exportação de carne é um item importante na nossa balança comercial, sem dúvida. Né? Agora, nós temos que ficar antenados com o mundo. Né? Então, há alguns anos atrás, vários jornais norte-americanos destacaram a carne de laboratório que estava sendo produzida no Vale do Silício. Naquela época, era essa empresa Memphis Meats, que vocês podem procurar na internet, né? E diziam eles, né, que foi anunciado um desenvolvimento histórico, né, em trazer carne real para a mesa sem o animal. Essa carne é produzida através das células do animal, usando tecnologia de célula-tronco, sem matar o animal. Então, vocês veem os vários apoios que receberam. Hoje em dia, no Vale do Silício, tem inúmeras empresas trabalhando nisso. A China, recentemente, fez um investimento, em 2017, de 300 milhões de dólares em uma tecnologia de Israel, de carne de laboratório. Aí vocês podem perguntar, por que a China está fazendo isso? Bom, primeiro, eles querem diminuir a poluição, né? E gado produz alta poluição. Segundo,
eles querem ficar mais independentes em relação à compra de carne. De quem que eles compram carne, pessoal? Né? Entre outros, do Brasil. Né? Terceiro, eles querem ficar independentes da compra de soja que é usada para alimentar os animais. Compram soja do Brasil. Né? Então, eles estão antenados. Né? Estão antenados. Falta o Brasil se antenar. Já no Brasil, existe um mercado de carne vegetal. E tem várias empresas que estão fazendo isso. Envolve uma pesquisa científica refinada, porque não é trivial fazer com vegetais algo que tem a textura de um hambúrguer, que tem o gosto de um hambúrguer, que tem o cheiro de um hambúrguer. Mas isso está sendo pesquisado, já está sendo implementado em vários laboratórios. Então, isso é para a carne. E a soja? Grande riqueza, como nós vimos, né? Grande componente da nossa balança comercial. Bom, há algum tempo atrás, eu mostrei isso até para o pessoal da Embrapa. Eles tiveram uma reação que eu vou comentar com vocês já. Eu vi esse artigo na internet, que diz que o solo da África Meridional é propício ao cultivo da soja. E eles mostram nesse artigo a evolução da área plantada de soja, normalizada a 1 aqui no ano 2000, viu? Na África Meridional, essa curva em vermelho, da América do Sul meridional, inclui o Brasil, evidentemente, essa curva azul, e no resto do mundo, essa curva azul escuro. Vejam como é que deslancha a plantação de soja na África Meridional. E, claro, em 2020, no final de 2020, a China fez um acordo com a Tanzânia, que está aqui, ó. Está aqui na África Meridional, para importar soja. Por que a China faz isso? Olha, tem toda a razão, eles estão querendo garantir a economia deles, né? E fazem isso, estão procurando diversificar os fornecedores. Foi no momento em que dos Estados Unidos vê ataques contra a China, que outro país, que vocês podem imaginar qual é, também começa a fazer ataques contra a China, eles ficam pensando, bom, vou comprar minha soja de outros lugares, né? Então, eles fizeram um acordo com a Tanzânia, né? E também, recentemente, com a Rússia. Eles fizeram com a Rússia uma aliança da indústria de soja com a Rússia. Então, isso aqui é uma plantação de soja na China, né? Mas tem essas alianças que eles fizeram com a Rússia e a compra também da Tanzânia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é claro que a agroindústria tem um peso considerável na nossa balança comercial, e isso é muito bom, em princípio, mas não podemos ficar só nisso. Nós temos que diversificar nossa balança comercial, por várias razões. Uma delas é essa que eu mostrei, né? De repente pode acabar isso aí. Segundo, né, é que o preço da soja, o preço do ferro exportado pelo Brasil é determinado na Bolsa de Chicago, na Bolsa de Londres, enquanto o preço de um telefone como esse, né, é determinado pelo fabricante, que pode fazer vários modelos para atender várias faixas de renda no mercado. Então, evidentemente, nós temos que mudar essa estrutura da economia brasileira, né, de modo a diversificá-la e ter produtos com maior valor agregado. Nessas publicações que eu mencionei, faz-se também referência às energias renováveis, muito importante. O Brasil tem uma vocação natural disso. E essa foto eu acho bacana, porque mostra, ao mesmo tempo, 3 fontes de energia renovável, né? A energia eólica, a energia solar e a energia da biomassa. Mas, mesmo aí, nós temos que ser espertos, né? O Brasil tem uma experiência fantástica de política de Estado, que é a política do etanol. Já em 1925, havia experimentos com combustível de etanol. Esse carro é um carro do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, é uma estação experimental. E está lá o cartaz, né? Álcool. Estavam fazendo a experiência. É um automóvel Ford, que foi preparado na Estação Experimental de Combustíveis e Minérios. Hoje é o Instituto Nacional de Tecnologia no Rio, o INT. Né? E fez vários percursos aí para testar o álcool. Começou lá, né? E, a partir daí, nós desenvolvemos o nosso fantástico programa do etanol e os carros Flex, né? Que foi uma vitória da tecnologia brasileira, sem dúvida. Mas não precisamos ficar deitados em berço, eu ia dizer esplêndido, mas já não sei mais se é esplêndido ou não, né? Porque, ao mesmo tempo, nós estamos tendo um desenvolvimento fantástico de carros elétricos lá fora. E o Biden já avisou que vai investir em carros elétricos. O pessoal da indústria de petróleo ficou furioso com ele. Ele perdeu votos da indústria de petróleo, né? Ele quer mudar
a estrutura da economia dos Estados Unidos, mas ela já está mudando, mesmo que ele não interfira, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas não é só isso, né? A BMW já está produzindo veículos movidos a célula de hidrogênio, né? Motor de combustão interna a hidrogênio. Então, nós vemos essa indústria avançando em passos largos lá fora, o que mostra que, mesmo a questão do etanol, nós temos que ver com um pingo de sal, né? Porque nós não podemos ficar parados. De fato, né, tudo isso que eu falei, mais a pandemia, aponta para uma direção, uma mudança de direção de percurso. E não somos só no Brasil que nós devemos pensar nisso. Só nós no Brasil que devemos pensar nisso. Em vários países isso está sendo pensado. A Academia Brasileira de Ciências participou recentemente do S20. O S20 é uma reunião de 20 academias de ciência do mundo para fazer um projeto de ciência para o G20. A reunião do G20 foi feita na Arábia Saudita, dessa vez, né? Não foi feita fisicamente, foi feita virtualmente. E nós participamos virtualmente de várias reuniões com academias de ciência de outros países para produzir um documento chamado Documento do S20, né? Aqui no Brasil, deram contribuições importantíssimas a Helena Nader, na área de saúde, o Tundizi, na área de economia circular, e o Virgílio, que foi aí do secretário do Ministério de Ciência e Tecnologia do Sérgio, na área de economia digital. Foram as 3 áreas escolhidas pelos promotores, no caso a Arábia Saudita, que foram os coordenadores deste ano do S20, para um documento, né? Saúde, economia circular e economia digital. E na saúde, eu fiquei na área chamada Connecting the Dots, conectando os pontos, que significa pegar as contribuições das 3 áreas e fazer um documento único. Na área de saúde, foi enfatizado, e também no Connecting the Dots, né, a questão da saúde única, né? Importantíssimo. A Organização Mundial da Saúde está adotando isso, e nós temos que pensar nisso, especialmente num país como o Brasil. Não se trata somente da saúde humana, é considerar a saúde animal e a saúde ambiental. Sem isso, eu acho que está sobejamente demonstrado pelo que nós vimos no ano passado e continuamos vendo neste ano, a civilização humana fica ameaçada. Economia circular está intimamente ligada a isso, né? Evitar a poluição, né? Aproveitar, né, os resíduos, fazer reciclagem. Isso também foi muito discutido. E economia digital, claramente, também com o apoio do nosso lado, do Virgílio, que realmente foi extremamente competente nisso. Então, esse é um recado, eu diria, para o mundo inteiro, para a civilização humana, né? Eu até já disse uma vez, foi na televisão, né, que a gente pode considerar a civilização humana talvez como um único organismo vivo, assim como tem a Covid-19, tem a civilização humana, né? Um organismo que está sendo atacado por esse vírus, um vírus invisível, insidioso, ameaçador. Ao longo dos anos, esse organismo chamado civilização humana engendrou, criou conceitos importantes para a sua preservação, para a sua sobrevivência. E um desses conceitos foi o conceito de solidariedade. O outro foi o conceito de empatia. Teve também o conceito de fraternidade. Então, não é à toa que a gente ouve falar de vez em quando desses conceitos. Está lá na encíclica do Papa Francisco, Fraterni Tutti, somos todos irmãos, né? Não é à toa, porque não é uma questão assim bonita de falar apenas. São conceitos fundamentais para a preservação da espécie humana, que surgiu depois do planeta e poderá sumir muito antes do planeta acabar. A direção rumo a uma economia verde está sendo programado em vários países. Nós tínhamos que fazer isso. Eu não vou dizer que a atual estrutura ministerial do país vai fazer, né? Não é o que nós estamos vendo. Mas eu acho que a sociedade civil tem que começar a exigir isso. Eu acho que as nossas universidades têm que ser um ponto assim, singular, realmente, para desenvolver essas ideias, para discutir isso, de maneira muito mais geral, discutir um projeto nacional para o país, né? Então, economia verde é um rumo importante para o mundo hoje. E, por favor, não me chamem
como é que chama isso? Ecochato. Né? Eu cheguei até muito mais tarde nisso aí, que outras pessoas propagavam, mas através de uma convicção muito forte de que nós temos que enveredar por isso, porque senão o mundo, a civilização humana vai acabar. Né? E a mudança climática já é um dos recados fortes nessa direção. Isso está sendo pensado agora nos Estados Unidos. Né? Na Califórnia tem sido pensado. Né? Então, é importante que o Brasil considere isso também. Nós temos problemas a enfrentar, e esse é o último capítulo do que eu vou dizer. Né? O Brasil tem, segundo a última informação que eu pude obter, 880 pesquisadores por milhão de habitantes. A Argentina, 1.200 pesquisadores por milhão de habitantes. A média da OCDE é de 3.500 a 4.000 pesquisadores por milhão de habitantes. Estados Unidos tem mais de 4.000, Israel tem 8.250 pesquisadores por milhão de habitantes. Eu falo de Israel porque o atual governo gosta muito, né? Então é bom também saber disso, né? É bom olhar essas diferenças. Né? Então, o Brasil tem uma deficiência. Né? E essa deficiência se deve a vários fatores. Tem dois especialmente importantes. Um deles é esse. Né? Mais da metade da população brasileira não concluiu o ensino médio. E uma proporção pequena concluiu o ensino superior. Esse gráfico tem que ser interpretado assim. As barras azuis representam o percentual da população com nível inferior a ensino médio. As barras vermelhas representam o percentual da população com nível superior a ensino superior. Com ensino superior. O Brasil está aqui, ó. Mais de 50% da população entre 25 e 64 anos com nível de educação inferior a ensino médio. Menos de 15% da população com ensino superior, isso de 25 a 64 anos. Se você pegar faixas menores de idade, você vai ver que isso melhorou nos últimos anos. Né? Na faixa de 18 a 24 anos, esse percentual aumenta, chega perto de 20%, por aí. Né? Mas estamos muito atrás de outros países. Vejam Israel aqui, que troca, né, as barras. Aqui a barra maior é azul, a menor é vermelha. Quando você passa daqui, começa a inverter. Está Israel, Coreia do Sul, né, Canadá, Rússia, né, que realmente ao longo de décadas tem dado uma atenção muito importante ao ensino superior e ao ensino médio também. Eles têm dado importância à educação. Então, esse é um dos problemas do Brasil. Né? Para você fazer desenvolvimento, para ter pesquisadores, você precisa ter gente bem formada. Né? E nós estamos desperdiçando uma fração imensa da população brasileira. Essa população que está aí nos mangues de Recife, né, nos morros do Rio de Janeiro, na periferia de São Paulo, e que tem um horizonte muito pior, quer dizer, muito mais limitado, eu diria, do que as crianças que nasceram em famílias com maior renda. A outra razão para ter um número pequeno de pesquisadores foi a severa desindustrialização do Brasil desde 1982. Em 1982, o valor agregado pela indústria de transformação no PIB era de cerca de 35%. Vejam como essa curva azul cai ao longo dos anos e chegamos em 2015 a 11,4%. Isso não foi simplesmente assim, um desejo de destruir a indústria. Não. Tem uma mecânica natural da economia. Foi o boom das commodities, ajudou nisso. De repente, as commodities estavam supervalorizadas, o dinheiro ia para lá. Né? Coincidiu também, né, com uma financiarização da economia brasileira extremamente forte. E eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Veja a balança comercial do Brasil agora com todos os dados. Eu tinha mostrado antes só a parte do agronegócio. Se lembra? Tinha umas barras para baixo, né? Falando assim, outros setores. Estão aí os outros setores. Veja o que aconteceu com os produtos de alta e média alta industrialização, os produtos industrializados e aqui os produtos não industrializados. Esse é o total da balança comercial. Então, isso está consistente com a ideia da desindustrialização do Brasil. Se nós olharmos o Índice Global de Inovação, o Brasil está, na última avaliação, em 62º lugar.
Na América Latina, ele está atrás do Chile, do México e da Costa Rica. Olha só essa coincidência, que coisa curiosa. Vocês sabem quais os 3 países da América Latina que saíram à frente na vacinação contra a Covid-19? Chile, México e Costa Rica. Curioso, né? Essa correlação. Esses gráficos eu achei impressionantes, porque para mim não é certamente coisa nova, eu suspeitava. Saiu na Folha de São Paulo em 30 de dezembro de 2020. O título é A Década das Empresas Trilionárias. Se vocês botarem esse título na internet, vocês vão ter acesso a essa matéria. Ela mostra à esquerda as empresas mais valiosas da Bolsa norte-americana, chamado S&P 500, em 2020. E aqui embaixo, em 2010. Olhem primeiro a situação em 2010. A mais valiosa era a ExxonMobil, petróleo, né? Depois vinha a Apple, Microsoft, Berkshire Hathaway. Essa aqui é a empresa do grande investidor Buffett, né? Grande investidor norte-americano. General Electric, Walmart, Google. Aqui aparece a Chevron, petróleo também. Olha em 2020. Acabou o petróleo. Não precisa o Biden dizer que ele vai desenfatizar o petróleo. Está aí, ele falou que já era verdade na economia. Em primeiro lugar, Apple, em segundo lugar, Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tesla. Todas, Tesla, carros elétricos, empresas de alta tecnologia. Depois tem a empresa aí do Buffett, que é um grande investidor, mas que investe nessas empresas, ele escolhe as empresas onde vai investir. Visa, claro, o pessoal compra o cartão, Walmart e Johnson & Johnson, que é a indústria farmacêutica. Né? Olha a situação no Brasil. Primeiro, 2010. Quem está na frente? Petrobras, Vale, Commodities, né? Itaú, Unibanco, cerveja está aqui, Ambev. Depois, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, OGX, mal-sucedida, petróleo, né? Itaúsa, Companhia Siderúrgica Nacional, ligada à aço. Né? Olhem 2020. Vale, Petrobras, Itaú continuam nas primeiras colocações. Aliás, Ambev também, na 4ª colocação. Bradesco não mudou de colocação. Né? Aí tem Santander, Banco do Brasil desceu, né? Magazine Luiza, claro, porque, aliás, ganhou muito dinheiro aí com a pandemia, por causa da compra online. Né? VEG, indústria de equipamento elétrico. B3, Bolsa de São Paulo do Rio de Janeiro. Banco do Brasil, banco. Então, você não vê essa distribuição nos Estados Unidos. Né? Não é nos Estados Unidos, são nos países que colocam suas ações na Bolsa norte-americana. Não vê isso lá. Então, isso mostra um problema da economia brasileira. Mercado financeiro, por si só, não produz riqueza no país. Transfere riqueza, mas não produz. Quem produz é a indústria. Quem produz é conhecimento. Né? Então, essa é uma situação séria que precisa ser mudada. E precisa ser mudada de maneira séria, forte. Isso significa mudanças de quem está controlando a economia do país. Se nós não mudarmos isso, o Brasil não vai para frente. Então, essa é uma questão fundamental para o país. Então, fortalecer sua indústria de transformação, fortalecer o conhecimento que nutre essa indústria de transformação, né? E deixar de ser um paraíso do mercado financeiro, um paraíso dos rentistas. Temos, neste momento, essa situação. Esse gráfico faz parte de um documento que foi distribuído, de fato, no Parlamento, pela Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento, ictp.br. Para os físicos, não confundam com o ICTP lá de Trieste ou com o ICTP de São Paulo, tá bom? Então, fazem parte dessa instituição a Academia Brasileira de Ciências, ANDIFES, CONFAP, né, que é o Conselho de Fundações de Amparo à Pesquisa, CONFIES, que são as fundações de instituições de educação superior, CONIF, que é o Conselho de Institutos Federais, né, de Educação, Ciência e Tecnologia, ANDIFES, associação, já falei, CONSECT, que é o Conselho de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, o Instituto Brasileiro de Cidades Inteligentes, Humanas e Sustentáveis, que pega os municípios, e a SBPC. A esses se juntaram essas outras entidades, e nós mandamos esse documento para o Congresso Nacional, mostrando como decaiu o orçamento das várias instituições relacionadas à educação e à ciência no país. Você vê que é uma queda acentuada,
E se vocês olharem, isso aí é corrigido, viu? Corrigido, são recursos de 2020, corrigido pelo IPCA, certo? Então são recursos corrigidos. Se vocês olharem o que aconteceu com a FNDCT, vocês veem a tragédia aqui, né? A queda pronunciada que ocorreu. Nesse ano, foram 600 milhões de reais dedicados ao FNDCT. Depois veio um crédito adicional, um crédito extra por causa da pandemia, dedicado à questão da pandemia. Aí foi a 900 milhões de reais. Só para vocês terem uma ideia, nesse valor aqui, não estavam incluídos 80 milhões de reais para o CNPq, para investimento do CNPq. Eu sou membro do conselho diretor lá do FNDCT, junto com o Glaucius Oliva e o Gadelha, lá da Fiocruz. Isso são os representantes da comunidade científica. Além disso, há 3 representantes da indústria, a Giana Sagazo, depois me lembro, tá certo? E mais 2 outros, um é presidente da Microsoft e o outro eu vou lembrar já. Mas, enfim, os 3. Nós fomos lá na reunião do Conselho Diretor decididos a não aceitar, não aprovar esse orçamento do FNDCT para 2020, porque era impossível aprovar um orçamento que zerasse os recursos para investimento do CNPq, porque isso prejudica o CNPq como instituição. Vou colocar em questão se vale a pena ter o CNPq. Um órgão que dá bolsa de pesquisa, mas não tem recursos para incentivar as pesquisas, é esquisito, né? Então, nós batemos o pé, dissemos, nós não vamos aprovar, e, claro, não somos mineiros, mas conversamos com outros participantes do Conselho Diretor, de modo que nós temos maioria lá. Então, foi acatada a nossa observação e o Conselho Diretor aprovou um orçamento de 680 milhões. Saiu do aprovado pelo Congresso, mas com a ideia de que, como vai ter que fazer editais ao longo do ano, esse pagamento não vai precisar sair todo em 2020. Mas veja a batalha que nós tivemos que travar. Vocês sabem qual o montante de recursos arrecadados para o FNDCT em 2020? Só para pesquisa e desenvolvimento, sem considerar os recursos chamados reembolsáveis, que vão como crédito, né? Cerca de 5 bilhões de reais. Então, vocês veem que esse contingenciamento está da ordem de quase 90%. E para 2020, o projeto de lei de orçamento é pior. Eu estou rindo, mas não sei se é riso nervoso, coloca 510 milhões de reais no FNDCT, para uma arrecadação da ordem de 5 bilhões ou mais. Então, reagimos com relação a isso, estamos reagindo junto ao Congresso, mas mais que isso, graças à articulação e à mobilização da comunidade científica, graças também ao senador Isalci, lá no Senado, que fez esse projeto de lei 135/2020, conseguimos aprovar esse projeto no Senado Federal com 71 votos a favor e 1 contra. Eu deixo para vocês adivinharem depois quem foi o contra. E na Câmara dos Deputados, aprovamos por 385 votos a favor e 18 contra. Esse projeto, aprovado, portanto, pelas 2 câmaras, com ampla maioria, está agora na mesa do presidente da República para ser sancionado. Ele tem 20 dias, a partir da aprovação, para sancionar. Então, esses 20 dias devem acabar, se não me engano, segunda-feira que vem. E nós estamos dirigindo vários documentos a várias pessoas, ministros, etc., o presidente também, no sentido de que esse projeto seja sancionado sem vetos. Nós acreditamos que, se houver vetos, eles serão derrubados no Congresso. Mas nós gostaríamos que o projeto entrasse em vigor imediatamente. E, por isso, a nossa defesa da sanção sem vetos. Mas é uma grande batalha essa aí, né? E nós estamos envolvidos, todas essas entidades, nessa grande batalha. A Embrapi também sofre com esse contingenciamento, uma empresa importante, Jorge Guimarães é o presidente lá da Embrapi, é uma empresa que junta a academia com empresas industriais e que tem tido grande sucesso na sua ação, mas também tem tido cortes orçamentários violentos. Enquanto isso, nos Estados Unidos, há um projeto de lei bipartidário no Congresso americano, apresentado por senadores democratas e republicanos, propondo aumento no orçamento da National Science Foundation em 100 bilhões de dólares nos próximos 5 anos,
para apoiar pesquisas em áreas estratégicas e ampliar programas de pós-graduação. A Alemanha aprovou em junho deste ano a liberação de 50 bilhões de euros para investimentos em tecnologias do futuro, incluindo carros elétricos, tecnologia de hidrogênio, inteligência artificial. E a China aumentará em 10% os investimentos em ciência e inovação em 2021. Não é apesar da pandemia ou apesar da situação econômica, é por causa dela. É por causa dela que eles estão fazendo isso. Porque eles conhecem esses estudos que foram feitos. Eu vou passar rápido por isso, que já consumi muito tempo, né? Mas a Europa publicou em 2015 esse documento. Foi um estudo que utiliza como base 23 estudos que avaliam o impacto da pesquisa de ciência e inovação. E nesse volume, também disponível na internet, eles mostram que o valor total gerado pela pesquisa pública é entre 3 a 8 vezes o valor do investimento. A taxa de retorno da maior parte dos projetos é entre 20% e 50%. E mais que isso, entre 20% e 75% das inovações não poderiam ter sido desenvolvidas sem a contribuição da pesquisa pública desenvolvida até 7 anos antes. Então, esses países sabem disso. Já comentei que na Embrapa o valor não é 8 vezes, é 12 vezes o valor do investimento, e é por isso que estamos nessa campanha. O Brasil precisa do FNDCT sem vetos na sanção do PL 135/2020. Estamos num momento crucial. Vocês podem entender que essa semana está sendo, como diria uma das minhas filhas, né, punk para a gente, né, porque é muita ação que nós temos que fazer para tentar pressionar no sentido de que esse projeto seja sancionado sem vetos. Os nossos economistas dizem, o Cid, você pode me abater a tiros, viu? Porque como não tem avião para pegar, cuidado, mas enfim. Mas eu lembro que eu comecei um pouco mais tarde, graças à sua generosa apresentação. Você tem todo o tempo que precisar, Luiz. Tá bom, mas eu estou acabando já. Então, os nossos economistas estão cercando, é bom vocês saberem isso, estão cercando o presidente da República, estão cercando vários ministros, inclusive o Ministério da Defesa, com ameaças, dizendo que se isso for aprovado vai ter cortes nos ministérios, né? Porque senão vamos ter uma crise fiscal, né? O peso fiscal é imenso. Muito bem, aí eu fiz uns cálculos, né? O estoque da dívida pública do Brasil em dezembro de 2021 foi de 4,79 trilhões de reais. A grande maioria disso é dívida pública interna, tem um pouquinho só que é dívida pública externa. A liberação do FNDCT traria cerca de 5 bilhões de reais a mais. Isso representa 0,1% da dívida pública federal. É irrelevante para o peso fiscal. Mais ainda, né, isso é dinheiro que vem das empresas. É dinheiro de impostos das empresas. Né? E mais ainda, cerca de metade disso, até metade disso, é para recursos reembolsados, é para crédito. Então, não representa dívida do país, é dívida das empresas e não do país. Né? Não é possível que o nível de ignorância seja o tamanho. Ou será que é outra coisa? Não é? Recentemente, saiu no jornal, há poucos dias atrás, foi divulgado um levantamento da Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Eles mostram o seguinte, que a cobrança de até 27,5%, que é o máximo da taxa de imposto aqui no Brasil, né, sobre lucros e dividendos distribuídos por empresas a seus acionistas, poderia gerar quase 60 bilhões de reais em 2021. Então, cobrem, por favor, né, esse imposto sobre lucros e dividendos e financiem, liberem 5 bilhões de reais para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da indústria no país, da indústria inovadora. Mais ainda, se você fizer uma alíquota de 4,8% do imposto sobre grandes fortunas, sobre patrimônios acima de 53 milhões de reais, isso arrecadaria mais de 50 bilhões de reais por ano. Não sei o que estou dizendo, quem está dizendo é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais. Então, como não tem dinheiro? Está aí o dinheiro. Dá para fazer investimento? Dá para fazer investimento. Então, acaba com essa enganação do teto dos gastos, que não tem recursos. Está aí o recurso. Faça uma reforma tributária decente, né, que não coloque tanta prioridade como nós temos agora no consumo e coloque mais prioridade na renda e impeça esses privilégios tributários. E, mais recentemente, eu tomei contato com essa
essa matéria, que saiu no Valor, no dia 11 de dezembro de 2020, e que é fantástica. Recomendo a vocês lerem isso aí. Esse é o artigo do André Lara Rezende, que explica o que ocorreu no início de dezembro de 2020. Foi um encontro de economistas top do mundo. Está faltando um que não tinha lugar para botar a foto dele, mas é pessoal dessa estirpe, que inclui o seguinte: Olivier Blanchard, ex-economista-chefe do FMI; Jason Furman, ex-presidente do Conselho Econômico de Obama; Larry Summers, foi reitor de Harvard, depois foi presidente do Conselho Econômico do Bill Clinton, né? E também participou do Conselho Econômico de Obama. E o Bernd Bernanke foi presidente do Federal Reserve durante mais de 10 anos, né? Banco Central lá norte-americano. Vejam o que eles estão dizendo, né? Olivier Blanchard, né? A conclusão do seminário é que estamos diante de uma mudança de paradigma. Qual é essa mudança? Larry Summers diz: saem as políticas de austeridade à busca do equilíbrio orçamentário. A relação dívida sobre PIB é um indicador enganoso, segundo esse texto que ele assinou, que serviu de input para esse seminário. Já Jason Furman, coitado, ele está com um sentimento de culpa que nunca mais vai acabar. Ele diz: nunca mais deixará de se sentir culpado por ter usado o conceito de dívida dividido por PIB por tantos anos. E Ben Bernanke sustenta que os investimentos públicos em infraestrutura, saúde, etc., têm retorno mais elevado do que os investimentos privados. Cara, quem está dizendo isso é esse pessoal. É esse pessoal. Né? Então, o que eles dizem também, isso está no artigo da Valor, é o seguinte: você comparar dívida com PIB é feito comparar peras e maçãs, porque dívida é um estoque, PIB é um fluxo. Então, a ideia é o seguinte: numa situação de inflação baixa, como nós estamos tendo, de fato, é juros baixos, né? 2% de juro real por ano, né? Se você dá incentivos, como eles dizem assim, investimentos públicos em infraestrutura, saúde, eles falam também de ciência, conhecimento, né? Pesquisa, né? Se você faz isso, você como juros de 2% ao ano, você rapidamente aumenta o PIB em relação à dívida. Você tem que comparar a evolução do PIB com os juros, não com o estoque da dívida. Porque se os juros forem baixos, basta você crescer o PIB mais que os juros. E você consegue alterar essa relação. Então, isso é muito importante, porque eu confesso que no ano passado já não aguentava, mas no ano anterior também não, de ficar ouvindo essa história, né, da relação de dívida para o PIB no Brasil. A toda hora os caras falando isso. E eu dizia: olha, cara, você pode diminuir isso aumentando o PIB, não precisa fazer só corte de gastos e investimentos como eles estão fazendo. Então, eu acho esse artigo importante, eu acho que ele deve ser disseminado, e se vocês quiserem, baixem também o documento do Larry Summers. Eu baixei. É meio complicado de entender, tem muito economês lá, mas é um documento de 40 páginas, né, mostrando por que isso é verdade, por que relação dívida sobre PIB é um indicador enganoso. Né? Então é isso. A partir disso, nós teríamos que pensar um projeto para o futuro do Brasil. Eu botei uns itens aí que veio daquelas publicações, mas certamente tem mais coisa. Nós temos que aumentar a capacidade de pesquisa no Brasil, pública e privada. Temos que ter incentivo a startups, incentivo à inovação, mas não é qualquer inovação. Nós temos que ter inovações disruptivas realizadas nas empresas, associadas à pesquisa básica de qualidade, básica e aplicada, realizada nas universidades e institutos de pesquisa. É assim que fazem em outros países. As grandes empresas dos Estados Unidos, pressionam o Congresso norte-americano para apoiar a pesquisa básica e aplicada nas universidades, porque eles sabem que elas são arriscadas, eles não querem assumir esse risco. Eles querem ter o fruto dessas pesquisas para fazer a inovação, para fazer a patente. Né? Temos que ter um plano estratégico com encomendas de Estado. Há quanto tempo estamos dizendo isso, não é, Sérgio? Em áreas como biofármacos, tecnologia de informação e energias renováveis. Biofármacos, olha, a nossa indústria farmacêutica foi destruída anos atrás. Né? Ela consiste basicamente de genéricos, tem raras exceções. Né? O que eu estou falando de inovação disruptiva é sair dos genéricos. Genéricos podem continuar a ser produzidos, são legais, remédios baratos, né? Mas temos que aproveitar os insumos que existem no Brasil para fazer inovação disruptiva, não deixar isso para os outros que vêm vender esses produtos no Brasil.
temos que ter educação básica de qualidade para todos. Em outros países, a educação básica é um instrumento para eliminar as diferenças entre crianças que são oriundas do berço em que nasceram. Aqui no Brasil, ao contrário, a educação básica reforça essas diferenças. E precisamos também, isso é uma campanha que nós temos feito, onde é possível, temos que ter educação e ciência com mão na massa desde o ensino fundamental, aproveitando a curiosidade natural das crianças, mostrando a elas o que é a pergunta, desenvolver a curiosidade, o que ajuda a entender um pouco como é que a ciência funciona. A ciência não é um dogma, a ciência avança. A verdade de hoje pode não ser a verdade de amanhã, mas a ciência busca a verdade, ela não se cristaliza em dogmas. Recuperação das universidades públicas e demais instituições de ciência e tecnologia, mas também com uma mudança nessas universidades. E aí vem o documento que eu mencionei antes sobre essa necessária reformulação da educação superior. Precisamos ter uma formação ampla dos futuros profissionais, uma transdisciplinaridade, um diálogo e colaboração entre ciências naturais, ciências humanas e sociais. Isso está acontecendo em algumas universidades no Brasil. Acontece em grandes universidades mundiais, né? Já que os Estados Unidos são um modelo, já não sei se vai ser ainda, né, para o governo desse país, Harvard faz isso. Todo estudante de Harvard tem que seguir pelo menos um curso em 5 grandes grupos, que inclui ciências humanas e sociais, inclui fronteiras do conhecimento, agora com a mão na massa. Então, o estudante de engenharia tem que participar de uma pesquisa de ciências sociais, né? O estudante de ciências sociais tem que entrar no laboratório de biologia. Então, é obrigatório em Harvard fazer isso, pelo menos um curso em 5 grandes grupos. E, finalmente, tem que fazer parte do projeto para o futuro do Brasil, proteção do meio ambiente, exploração sustentável dos biomas. Sabemos como fazer isso, temos a receita de bolo, mas isso precisa ser implementado por um governo que realmente assimile essa ideia e que entenda como isso é importante para o futuro do país. É claro que temos um problema aí que é essencial, que é fundamental no país, que pode ser considerado como a raiz de todos os males, que é a grande desigualdade que existe no país. Educação básica de qualidade pode ter um papel importante para isso, mas não somente isso. Oportunidade de empregos valorizados, isso também é importante. Para isso também o conhecimento pode contribuir. Finalmente, eu termino com essa foto, né, sugerindo que cabe a nós, na universidade especialmente, pensar sobre o futuro desse país, né? Não devemos cobrar do governo um projeto nacional para o país, porque isso não vai vir, isso não vai funcionar, né? Então é a sociedade civil que tem que fazer isso, e certamente as universidades têm um papel importante, não somente elas, outros setores da sociedade têm que participar também. Mas nós temos que pensar o país nas universidades, utilizando as várias disciplinas que temos, né? Pensar com pensamento com P grande, é o pensamento que os filósofos falavam, que a Hannah Arendt falava, quando fez aquele famoso livro sobre o Adolf Eichmann, o julgamento dele. É o pensamento que as pessoas, às vezes, abrem mão ou deixam de pensar. Vamos pensar o futuro desse país, de modo que ele seja um país com menos desigualdade e um país que tenha maior protagonismo internacional. Não faz sentido a gente ter o 62º lugar no Índice Global de Inovação. Tem muitas outras coisas que não fazem sentido aqui no Brasil, evidentemente, mas eu acho que tem que ver do nosso pensamento, tem que vir da nossa inteligência, né, propostas para superar essa crise que nós estamos enfrentando. É isso que eu queria dizer para vocês. Obrigado pela paciência, obrigado por não terem abatido o palestrante a tiros. Estou disposto a responder a perguntas agora. Muito bom, Luiz. Eu peço a todos aí que abram o microfone para aplaudir. Então, palestrante. Então, Luiz, vamos ter uma sessão de perguntas e claro, as perguntas são formuladas por cada uma das pessoas. É claro que se alguém tiver dificuldade com o microfone, pode escrever aí na parte do chat que eu transmito a pergunta. A primeira pergunta aqui no chat seria do Sérgio Rezende. Sérgio, por favor. É mais uma observação do que uma pergunta, Luiz, mas, naturalmente, eu tenho que começar dizendo que sua apresentação realmente foi brilhante, muito abrangente,
e que eu pessoalmente, me senti mais animado no começo. Depois vai dando um desânimo, porque você vai mostrando o que a gente podia ter e que não tem, como é que é. Então, eu imagino que muitos jovens devem estar assim meio preocupados, como é que nós vamos sair dessa, né? O Brasil com tanta possibilidade, com tantas opções e dominado. Foi muito bom a sua ênfase em mostrar que nós estamos aqui à mercê do sistema financeiro. E nunca tivemos um governo, digamos assim, tão ruim nesse sentido, né? Tivemos, na década de 90, um governo que era neoliberal, algumas características desse, mas esse aqui é entreguista demais. Realmente é uma coisa muito preocupante. Mas queria fazer duas observações sobre o FNDCT. Uma, como você sabe, eu até ajudei a fazer uma campanha contra o projeto do senador Isalci Lucas, por conta do fato de que, no projeto dele, o 50% do FNDCT seria necessariamente para empréstimo, não para aplicação. Mas eu entendi que, num certo ponto, 50% passou a ser o teto, não total, e a partir daí, então, eu passei a rodar, que o projeto era importante, e é isso que eu estou entendendo. Então, você mencionou numa certa, lá no final, que, olha, são 5 bilhões, 50% é para empréstimo. Eu espero que não seja 50% para empréstimo. Isso, essa é a primeira observação. A outra é o seguinte: você, quando mostrou aquele slide que mostra a evolução de vários recursos, Ministério da Educação, CAPES, mostrou uma do FNDCT. Vários deles, o bilhão é um bilhão atualizado para 2020, enquanto que o do FNDCT não está atualizado. Eu sugiro que ele seja corrigido para o valor de 2020, porque 2,74 foi o valor não reembolsável em 2010. O valor total foi 3 bilhões e um pouquinho. E esse valor corrigido para hoje chega aos 5 bilhões, que são o valor de hoje. Então, é importante fazer aquela figura corrigida. E aí eu sugiro também que ele tenha duas barras. Uma barra para o total e uma barra para o não reembolsável. Isso. Que é o que interessa muito à comunidade científica. Claro. E aí você vai ver que o maior valor histórico não reembolsável foi de 2010. Perfeito. Bom, um grande abraço, muito bom. Perfeito, Sérgio. Muito obrigado. Então, realmente você tem toda a razão, Sérgio. Até 50% foi uma negociação. Não é isso mesmo, né? E, de fato, o que vai ocorrer, o meu argumento não é que ele ia ser necessariamente alcançado. É que, no cálculo de 5 bilhões, você tem que considerar que até 50% pode ser de reembolsável. Então, o raciocínio que vem da economia não está consistente, é isso. Tá certo? Só isso. Agora, provavelmente vai bem menos. Por quê? Porque as empresas não estão interessadas nesse crédito. Elas estão interessadas em subvenção. Entendeu? Porque a taxa de juros não é interessante para eles. Por isso é que houve uma movimentação nesse ínterim, olha só, de mudar a taxa de juros. Mas não foi mudada, entendeu? Da FINEP, que a FINEP cobra das empresas, de baixar essa taxa. Então, veja, aumentando o não reembolsável, aumenta a subvenção também. Claro, aumenta a subvenção, claro. É isso mesmo. Vamos lá, grande abraço. Ok, obrigado, Sérgio. Ok, Luiz, tem uma segunda pergunta aqui, é do Lucas Gabriel Bezerra de Souza. E a pergunta, ele escreveu a pergunta aqui, então eu vou ler a pergunta. Ele pergunta quais medidas estão sendo tomadas para fortalecer a ciência brasileira, evitando a fuga de cérebros para outros países. Tá bom. Posso responder? Sim.
Sim, tá bom. Então, isso vai também em resposta a um comentário do Sérgio também, que é o seguinte. Nós estamos obtendo vitórias nesse processo, tá certo? As vitórias que nós estamos obtendo estão sendo obtidas no Congresso Nacional. Tá certo? Então, isso exige uma conversa com os parlamentares, é muito difícil, mas está sendo feito. E nós conseguimos realmente até uma nova organização. Essa iniciativa de ciência e tecnologia no parlamento está facilitando muitas coisas. Né? Então, está aumentando, eu estou conhecendo parlamentares que eu nunca pensei em conhecer, de todos os partidos, hein? Vários partidos. Né? Então, isso está resultando, por exemplo, nesses projetos de lei que foram aprovados. Se for sancionado agora, isso vai trazer recursos apreciáveis ao longo dos anos para a ciência e tecnologia no Brasil. Tá certo? Então, essa é a notícia otimista. Viu, Sérgio? De fato, pode ocorrer hoje, pode ocorrer segunda-feira. Né? E nós estamos usando mão de todos os recursos disponíveis. Alguns deles eu não posso nem contar aqui. Tá certo? Mas é assim, falando com muita gente, para pressionar o presidente, tá certo? Para sancionar isso sem vetos. Agora, por outro lado, o pessoal da economia é fogo. Eles, olha, é barra pesada. É barra pesada. Isso me dizem pessoas lá de Brasília, tá certo? Pessoas do Executivo. Né? É barra pesada. Então é isso. Se for sancionado sem vetos, e se por acaso for sancionado com vetos, mas o Congresso derrubar esses vetos, isso vai ser bom para vocês, estudantes que estão aí. Tá certo? Por quê? Porque isso vai aumentando com o tempo. É uma bola de neve, porque os recursos não usados no ano são transferidos para o ano seguinte, e eles são realocados. Tá certo? Faz-se a realocação do bolo. Então, é até 50% do novo bolo, tudo bem, que seria para reembolsável. Agora, a nossa expectativa é que o reembolsável não vai funcionar. E, de fato, os exemplos passados mostram isso. O Vanderlei de Souza, Sérgio, saía correndo por aí procurando empresa para pegar crédito com a FINEP. Ninguém queria, certo? Por causa dos juros. Né? Então, eu acho que nós estamos assim na iminência de uma notícia muito boa. Se ela vai ocorrer agora até segunda-feira, ou se vai ocorrer depois, através da reação do Congresso Nacional, eu não sei. Né? Claro, sempre tem a possibilidade de não ocorrer. Também no Congresso Nacional nós vamos pressionar e nós estamos muito articulados. Olha, parlamentares, se vocês forem na internet, vocês vão ver coisas impensadas. Major Olímpio, lá do PSL de São Paulo, né? Com um vídeo defendendo ciência, tecnologia e inovação. Um vídeo dele fazendo isso. Né? Aliás, o Major Olímpio começou a frequentar nossas audiências públicas antes da pandemia. Fui lá numa audiência no Senado, estava o Major Olímpio lá assistindo. Né? Então, nós estamos... Está mudando no Congresso. Estamos conseguindo alianças lá. Né? Essa aliança com a CNI também é interessante. Claro, depende muito de quem está na CNI. Mas eles estão batalhando pela ciência também. A Giana Sagazzo batalha pela ciência. Ela foi uma que disse que 50% para reembolsável não interessa para a indústria. Não interessa. Nós queremos os reembolsáveis. Nós queremos os... Não crédito, né? Nós queremos o outro mecanismo. Né? Então, eu diria o seguinte, a situação do orçamento para o ano que vem está muito ruim, né? Mas então são duas observações. Primeiro, pode melhorar muito, tá certo? Agora, né? E a segunda observação é o seguinte, nós já vimos tanta coisa acontecendo no Brasil, né? Olha, quando eu era estudante, tinha uma ditadura militar, né? Eu tinha que sair do Brasil por causa disso, como disse o Cid, né? Depois, aí, tive um governo em que o Sérgio Rezende era ministro de Ciência e Tecnologia. Né? Essas coisas mudam. Agora, mudam automaticamente? Não, mudam porque tem reação. Mudam porque as pessoas se manifestam. Então, tem que se manifestar. Agora, a manifestação está difícil por causa da pandemia, né? Mas nas ruas, né? Fica difícil. Mas eu acho que tem que se manifestar, sim. Eu acho que tem que lutar para ter coisas melhores aí no país. Não é possível. O presidente que diz as coisas que ele diz. Que outro dia ele fez uma pesquisa na praia. Né? E a maioria das pessoas entrevistadas disse que não ia tomar vacina. Então ele acha que a maioria dos brasileiros não vai pegar vacina.
Isso é um horror, porque realmente a vacina só vai funcionar se muita gente pegar, é um efeito de massa. Então, acho que as pessoas têm que começar a falar, a reagir em relação a isso, sabe? Nas universidades, é assim que a gente muda a situação, né? A ditadura acabou por várias razões, mas uma delas foi que o pessoal estava nas ruas, né? O pessoal foi para as ruas. Então, é isso. Então, eu respondi longamente essa pergunta, mas só para dizer o seguinte, não seja pessimista. Seja otimista e tenha esperança. Eu sempre digo o seguinte, esperança não é do verbo esperar, do verbo esperançar. Né? Sim, sim. Ô Luiz, agora tem duas perguntas, duas pessoas levantaram a mão aí. A primeira é o Oscar Malta e o segundo é o Anderson Gomes. Oi, Luiz. Que bom ver você. Foi uma coisa formidável. Aprendi para chuchu e foi formidável. Mas eu queria fazer, Luiz, uma pergunta muito curiosa, que é a seguinte: você continua trabalhando com informação quântica? Muito bom. Agradeço a pergunta e tenho muito prazer em respondê-la. A resposta é sim. A resposta é sim. Agora, é assim, em particular, no ano passado eu tive 2 artigos publicados dessa área, né? Um deles com o pessoal lá do UFRJ, o outro com o Girish Agarwal, que vocês talvez conheçam, e está lá no Universidade antigo professor de Rochester, né? Mas tem 2 Agarwal, isso confunde um pouco. Não, mas esse GS é o da ótica quântica. GS, é isso mesmo. É o GP, que é da ótica não linear. Isso, é isso mesmo. É o GS Agarwal. Então, ele está lá na Universidade do Texas. E eu trabalhei com ele agora, eu tive essa sorte, Oscar, mas foi sorte, de ser eleito, né, para esse Instituto de Altos Estudos da Universidade do Texas. Então, isso significa que, assim, eu tenho, durante 3 anos, eu tenho que estar lá 3 meses por ano. Isso agora, com a pandemia, vai ser estendido para 4 anos. Então, eu vou lá janeiro, fevereiro, né, e mais 1 mês no segundo semestre. Estou fazendo... Essa era a ideia. Agora a ideia foi para água abaixo por causa da pandemia. Mas essa é a ideia. Isso me dá ensejo de ficar isolado. Até os funcionários da academia sabem que eu não vou atender qualquer chamada, né, quando eles me telefonam. Né? Eu deixo para responder à noite ou de manhã, né, lá. Né? Então, tenho trabalhado. Agora, tenho trabalhado menos do que antes? Sim, certamente. Tenho trabalhado menos do que antes. Né? Isso não é bom. Eu não gosto disso. Né? E, às vezes, fico bastante nervoso com isso, na verdade. Mas é assim. Luiz, obrigado. Obrigado a você, Oscar. Abraço. Parabéns. A próxima pergunta aí é do Anderson Gomes. Luiz, naturalmente muito bom, muita informação, e sempre didaticamente explicado. É quando você fala de ótica quântica também, a gente sai pensando que aprendeu tudo. Escuta, só pensando, Anderson. Escuta, eu queria que você falasse um pouquinho, eu sei um pouco, mas muita gente, acho que nem ouviu falar, nem sabe do papel do ICTP, porque isso é uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos é muito forte, eles chamam de Scientific Advocacy. Advocacy não é um nome bom para a gente, mas aí, nesse caso, parece que, quer dizer, tanto quanto eu sei, né, tem um papel importante, e eu queria que você comentasse um pouco, assim, só para ampliar, e estou à sua disposição. Se atrasar para o voo, eu lhe levo, viu? Não tem problema. Um abraço. Então, abraço, Anderson. Então, olha só, eu considero que esse ICTP foi uma transição de fase, viu? Na articulação das instituições da comunidade científica. Foi uma transição de fase, né? A gente se reúne assim por vídeo, né? E essas entidades, são entidades diferenciadas, né? Mas é interessante que nessa organização a gente tem consciência de que essas entidades são diferenciadas, né? Que elas têm seus próprios objetivos. Então, existe uma atenção muito importante para as condições de cada entidade, de não querer produzir um documento, né, que não esteja de acordo com o modo de operar das várias entidades que compõem essa iniciativa. E ela tem sido nosso contato direto com o Congresso Nacional, né? O Pancera é o secretário executivo da Iniciativa de Ciência e Tecnologia no Parlamento. Alô, estou vendo ele. Oi, estou cumprimentando aqui o Sérgio. Oi.
Então, a gente conversa, temos conversado com vários parlamentares. O Pancera tem sido um secretário executivo ultraativo, né? Ele vai no parlamento, ele tem organizado toda sexta-feira, agora não está funcionando por causa do fim do ano, uma conversa, 6 horas da tarde, com um parlamentar, né, com um de nós, né, assim, um programa, né, na internet, né, uma TV da internet. Então, foi uma transição de fase. Está sendo muito bom. As discussões conjuntas que nós fazemos são discussões muito boas, documentos feitos em conjunto. Antigamente, a gente tinha que procurar para cada evento. Agora, não. É contínuo isso. Como é que agora a gente estamos trabalhando no projeto que está lá com o Bolsonaro, né, juntos, né, cada um com suas conexões. Fantástico, viu? Foi muito bom. É a advocacia mesmo, assim, nesse sentido, né? E estamos tendo um papel, eu acho, muito relevante no Congresso. São documentos bacanas, né? E conversas com os parlamentares de todos os partidos, todos. Inclusive, PSL votou conosco nesse PL. Né? Partido Novo não votou, não, hein? Na Câmara dos Deputados. Né? Mas os DEM votou com o PSDB, enfim, está reunindo todos os partidos, para PT, claro, PCdoB, PSOL, estão todos votando juntos para a ciência. Então, foi importante, muito importante. Ok, mais alguma pergunta? Alguém quer levantar a mão? Bom, eu acho que, como disse o Anderson, todo mundo vai sair com a impressão de que aprendeu tudo, Luiz. Escutou tudo que você falou aí. Bom, eu acho que o Fernando abriu o microfone aí, eu acho que ele quer fazer uma pergunta. Eu vou fazer um teste daqui a uma semana, viu? Eu estou aguardando aquele vamos agradecer de novo. Ah, tá bom. Tá bom. Então, Luiz, eu acho que está na hora, então, de agradecer novamente a sua disponibilidade para fazer essa palestra, foi excelente. E espero que, mais adiante, quando você tiver um tempinho livre, eu vou lhe chamar de novo para falar de informação quântica, ótica quântica e tal. Bem, vamos então agradecer ao Luiz por essa excelente palestra. Propõe então que bata o palmo. Obrigado. Espero encontrá-los não virtualmente, brevemente. Sim, exatamente. Bom, então, bom fim de semana para todos aí. Bom fim de semana, cuidem-se. Obrigada. Um grande abraço. Grande abraço. Fim de semana aguardando a sanção do projeto. Isso.